Nós estamos ouvindo o Evangelho dessa terça-feira, da segunda semana da Quaresma, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nós as almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Irmãos e irmãs aqui presentes e que nos acompanham nas redes sociais, não podemos perder de vista o nosso horizonte. O horizonte é a vivência da Quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Estamos falando de penitência, esmola, jejum, oração. Estamos falando de correção de vida. Estamos falando do peso da cruz, olhando para o nosso cotidiano, para as dificuldades da nossa existência humana, falando do luto, falando das experiências de morte, das situações de dor, sim, mas tendo como horizonte Cristo e Cristo ressuscitado. Porque para nós, a palavra última não é a cruz, não é a morte. Por mais impactante que seja, por mais doída que essas realidades sejam em nossa vida, pelo dom da fé, nós temos que entender que aqui estamos meditando sobre tudo isso porque Ele ressuscitou, porque a ressurreição é para nós a última e plena palavra. De modo que somente pelo fato dele ter ressuscitado é que nós podemos ter a esperança de novo céu e nova terra, como vai dizer o profeta Isaías e também como vai lembrar o Apocalipse de São João. Esse novo céu e nova terra começam aqui agora, quando nós vamos gradativamente mudando, quando nós pouco a pouco vamos crescendo. E o nosso crescimento é de dentro para fora. E é disso que o Senhor fala no Evangelho segundo Mateus, que as realidades exteriores devem ser uma expressão
um transbordamento do que eu vivo interiormente. O povo traduz isso de forma tão bonitinha quando diz assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E aí é muito triste quando as pessoas falam uma coisa bonita, quando se expressam bem, mas no fundo, a sua vida, o seu cotidiano, a sua prática não serve para nada. É doído, sobretudo, para as lideranças. Não pensem os senhores e senhoras que é fácil eu vir aqui falar algo e simplesmente achar que esse algo falado ficou aqui nesse recinto. O grande desafio é lá fora, e sobretudo os nossos olhares lançados sobre nós e sobre os outros é que se tornam nossos juízes. E aí, irmãs e irmãos, essa vida bonita, a vida é bonita, apesar da tragicidade que existe nela e que tantas e tantas vezes é potencializada pelas redes sociais, pela grande mídia. A vida, ela é bonita. E a vida é bonita porque ela se constitui como sendo a grande oportunidade que nós temos de voltar a confiar em Deus. Assim sendo, queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho ainda nos propõe lembrar que só um mestre, só um pai, só um guia. Mas a gente fala, mas padre, os pastores não são nossos pais? Eles não são nossos guias espirituais? Eles acabam não sendo nossos mestres? Sim, nós como consagrados e nós como cristãos devemos ser orientadores de nós mesmos e ajudar os outros a encontrar um caminho. Mas por que Jesus é tão enfático? É bom lembrarmos Santo Inácio de Loyola e lembrarmos o princípio da Quaresma. Devemos reorganizar a nossa vida. Santo Inácio chega a dizer: reorganizar os nossos amores. A tentação nossa é sempre, desde o paraíso até agora, a nossa tentação é depositar nossa primeira confiança nos homens e mulheres da terra. Só que, quando assim fazemos, caímos em frustração, em decepção. É lógico que existem pessoas boas que intercedem uns pelos outros, que ajudam, que vão lá falar por nós, com o qual podemos desabafar, com as quais podemos pedir ajuda. Sim, é verdade. Mas o texto sagrado pede que, por mais que tenhamos essas pessoas que falem por nós, a primeira e real pessoa a pedir, a conceder bênçãos e bênçãos para cada de nós, não sou eu, não é você, não é você, mas é o Deus sempre da nossa vida, o nosso primeiro amor. E aí o texto conclui dizendo que para este mundo, quanto mais nós nos humilharmos, mais no outro seremos exaltados. E o que significa humilhar? É ficar com a cabeça baixinha, com o rostinho de bobo? Não. A humilhação implica em reconhecer que somos dependentes uns dos outros. Por isso que ninguém pode se esquivar de dar a qualquer pessoa um bom dia, uma boa tarde, uma noite, obrigado, perdão, independentemente de sua cor, do seu gênero, de sua raça, de sua condição social. Nós precisamos compreender que nós somos interdependentes. E mais, essa humilhação, ou seja, essa compreensão de que dependemos uns dos outros, deve nos tornar mais humanos, melhores e aí mais santos. Pois à medida que somos mais humanos, mais santos nós seremos. E a grande humildade, então, é reconhecer que precisamos de Deus. E aí, o pessoal, o povo também traduz: quando não é pelo amor, é pela dor. E é doído quando alguém só volta ao coração do Pai quando lhe chega a dor.
Que Deus os abençoe, meus irmãos e irmãs, e que nós possamos, ao longo dessa quaresma, ao longo da nossa vida, fazer a bela experiência de que Ele é nosso mestre, de que Ele é nosso guia, que Ele é o nosso pastor. E por isso nada nos faltará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.